Olá pessoal, vamos a mais um exercício, um problema de construção do fluxo de caixa para análise de viabilidade econômica. E vamos ao enunciado. Um projeto associado à produção e comercialização em 2016 e 2017 de souvenirs e acessórios com as marcas das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro demandará investimentos iniciais de R$ 1 milhão ao final de 2015 para aquisição de equipamentos cuja vida útil permitiria que os mesmos fossem depreciados linearmente ao longo de 5 anos. Caso o projeto seja aprovado, haverá gastos pré-operacionais ao final de 2015, calculados em R$ 225 mil. Estima-se que ao longo dos anos de 2016 e 2017, as vendas anuais serão de 200 mil unidades e 250 mil unidades, respectivamente. O preço unitário médio será de R$ 125 e os custos operacionais unitários terão valor médio de R$ 40,50. Os custos operacionais fixos anuais, exceto depreciação e amortização, aumentarão em R$ 130 mil. Ao final de 2017, os equipamentos serão revendidos por R$ 700 mil. O projeto necessitará que os níveis de estoques da empresa aumentem já ao final de 2015 em R$ 350 mil. O desenvolvimento dos produtos gerou despesas de R$ 200 mil, que serão pagas divididas em duas parcelas de R$ 100 mil, uma em 2016 e outra em 2017. A alíquota do imposto de renda é de 34%. Elabore o fluxo de caixa livre do projeto. Então, uma outra planilha aqui do lado, eu vou montar esse fluxo de caixa. Considerar aqui o horizonte 2015, 2016, 2017. Vou montar primeiro o fluxo de caixa operacional, depois o fluxo de investimentos e desinvestimentos em ativos de longo prazo e o fluxo de capital de giro líquido. Bom, vamos lá. « 2015, 2016, 2017. Vamos elaborar aqui o fluxo de caixa operacional. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Nesse fluxo de caixa operacional, vamos considerar primeiro o incremento, o aumento das receitas operacionais. Então, receitas operacionais, do ponto de vista incremental, aumento das receitas operacionais. O enunciado diz que, se adquiridos os equipamentos em 2015, as vendas geradas pelos desses equipamentos, etc., essas vendas serão de 200 mil unidades em 2016. O preço unitário é 125. 200 mil unidades, 250 mil unidades, R$ 125. Então, a receita operacional incremental em 2016 será o preço unitário vezes 200 mil unidades. E em 2017, o preço unitário vezes 250 mil unidades. Essas unidades vão gerar um aumento dos custos operacionais a título de custos operacionais variáveis. São os custos operacionais unitários de valor médio R$ 40,50. Então, eu vou projetar aqui os custos operacionais variáveis unitários. Custos operacionais variáveis. R$ 40,50 vezes a quantidade projetada a ser vendida, 200 mil unidades. 2017, R$ 40,50 vezes 250 mil unidades.
formatando aqui para número, sem casas decimais, separadores de mil. Quais são os outros custos operacionais? Os custos operacionais fixos, não incluindo depreciação e amortização, vão aumentar em 130 mil reais. Então, custos operacionais fixos, exceto depreciação e amortização. Estes custos operacionais fixos aumentarão em 130 mil reais em 2016 e 2017. Mas além destes custos operacionais fixos, vai haver o custo operacional fixo, denominado depreciação e amortização. Depreciação é quando temos aquisição de imobilizado, ativo físico. E amortização quando adquirimos software, marca, patente, um ativo que é classificado como intangível. Nesse caso, esse projeto vai demandar investimentos iniciais de R$1 milhão para aquisição de equipamentos. E esses equipamentos adquiridos vão ser depreciados linearmente ao longo de 5 anos. Isso significa que a cada ano a despesa de depreciação vai ser 1/5 de R$1 milhão, ou seja, 200 mil. 200 mil a depreciação do primeiro ano, 200 mil a depreciação do segundo ano, ok? Então, a depreciação incremental. Primeiro ano, o investimento de R$1 milhão dividido por 5 anos, 200 mil. Essa também vai ser a depreciação do segundo ano. Isso vai significar, em contrapartida, que ao final dos 2 anos de operação vão faltar 3 depreciações de 200 mil. E isso vai significar que o valor contábil dos equipamentos ao final dos 2 anos de operação vai corresponder às 3 depreciações que faltam. Então, vou registrar aqui a parte, o valor contábil residual. Vou precisar disso daqui a pouco. Esse valor contábil residual vai ser igual a 3 depreciações de 200 mil. Ou seja, o valor contábil residual corresponde àquela depreciação que ainda não foi lançada. Ok? Bom, já lançamos os custos operacionais variáveis, custos operacionais fixos, já agora a depreciação. O projeto não prevê a aquisição de intangível, nem software, nem marcas. Então, não teremos a despesa de amortização. Ok? Bom, o projeto prevê que haveria gastos pré-operacionais ao final de 2015, calculados em 225 mil. Então, se o projeto for aprovado, surgirão esses gastos operacionais. Então, esses gastos operacionais, eles são relevantes para a análise de viabilidade econômica. Ok? Então, vou colocar aqui uma linha adicional para gastos pré-operacionais. Esses gastos pré-operacionais, com qual o termo, né, já nos diz que ocorrerão antes de começarem as operações de 2016. E estes gastos estão estimados em 225 mil reais. Se tratam de despesas que diminuem o lucro operacional, apenas vão ocorrer antes dessas operações. 225 mil. Aqui. Então, já lançamos a depreciação desse investimento de R$1 milhão, já lançamos a receita incremental a partir do preço unitário, o custo operacional incremental variável a partir do valor de R$40,50 por cada unidade, já lançamos os custos operacionais fixos,
Já lançamos os gastos pré-operacionais. Não há mais nenhuma despesa operacional. Ok. E essas despesas de R$200.000? Observe o seguinte: o desenvolvimento dos produtos gerou despesas de R$200.000 que serão pagas, dividido em duas parcelas de R$100.000. Bom, o que ocorre? Essas despesas, elas já tiveram sua origem no passado. Essas despesas são irrelevantes para a análise de viabilidade econômica porque elas não são reversíveis. Se o projeto for aprovado, essas despesas terão que ser pagas. Se o projeto não for aprovado, essas despesas terão que ser pagas de qualquer forma. Então, a tomada de decisão deve considerar essas despesas como irrelevantes, porque essas despesas não serão alteradas em função da tomada de decisão. Então, essas despesas são irrelevantes, não farão parte, portanto, do fluxo de caixa do nosso projeto. Isso é bastante importante. Despesas irreversíveis que não serão alteradas pela nossa tomada de decisão são irrelevantes para fim de análise de viabilidade econômica. Então, já podemos aqui calcular o nosso lucro operacional incremental, que vai corresponder a cada ano às receitas operacionais incrementais, menos os custos operacionais variáveis, menos os custos operacionais fixos, menos a depreciação incremental, menos os gastos pré-operacionais incrementais. Calculando da mesma forma, aplicando a mesma fórmula nos dois períodos operacionais, temos aqui a projeção do lucro operacional incremental que está sendo prometido pelo empreendimento. Ok? Bom, se há lucro, a tributação sobre a renda, imposto sobre a renda e a alíquota de imposto de renda vai ser de 34%. Então, o lucro operacional incremental vai implicar o cálculo de imposto de renda incremental. Vamos ver esse imposto de renda. A 34%. Então, como é que vamos calcular 34% sobre o lucro operacional incremental? A mesma fórmula para 2016 e 2017. Então, observem que se em 2015 o lucro operacional vai diminuir por causa das despesas pré-operacionais, o imposto de renda também vai diminuir. Isso não vai ocorrer em 2016. Em 2017, onde a estimativa de crescimento do lucro operacional, consequência, aumento do imposto sobre a renda. Ok? Como já vimos em exercícios anteriores, o lucro operacional menos o imposto de renda permite que calculemos o lucro operacional líquido, que corresponderá ao lucro operacional menos o imposto de renda. A mesma fórmula aplicando-se a todos os anos do projeto. O projeto, então, estima-se que ele vai trazer uma redução do lucro operacional líquido, uma pequena redução em 2015, mas um razoável aumento em 2016 e 2017. No cálculo desse lucro operacional líquido, temos uma despesa que não é fluxo de caixa, é a despesa de depreciação. E temos que calcular o fluxo de caixa operacional a partir desse lucro operacional líquido, porque a partir do fluxo de caixa que calculamos análise ou realizamos análise de viabilidade econômica do projeto. Como é que transformamos lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional? Readicionando a despesa de depreciação, porque ela diminuiu o valor do lucro operacional, mas ela não é fluxo de caixa. Então, readiciono a despesa de depreciação. Ou seja, a título de ajuste, readicionamos a depreciação do lucro operacional líquido para o cálculo do fluxo de caixa operacional. Essa despesa de depreciação em 2016, 200 mil, 2017, mesmo valor. Então, o lucro operacional líquido mais a depreciação vai dar origem ao nosso fluxo de caixa operacional. Ok? Então, o lucro operacional líquido
mais a depreciação, traduzimos em fluxo de caixa operacional. Tá? Observe que não há nenhuma depreciação incremental em 2015, porque os ativos seriam adquiridos ao final de 2015 e começariam a ser depreciados em 2016. Ok? Teríamos duas depreciações anuais, cada uma ao valor de R$200 mil. Temos aqui então o fluxo de caixa operacional do projeto, mas não paramos por aqui. Temos que agora considerar o fluxo de investimentos e desinvestimentos. E o enunciado diz que o projeto demandará investimentos para a compra de equipamentos ao valor de R$1 milhão ao final de 2015. Então, eu vou colocar aqui uma linha adicional de compra de equipamentos. Compra de equipamentos. Valor R$1 milhão. Um fluxo de saída para a compra de equipamentos total de R$1 milhão. Só haverá compra de equipamentos nesse início de projeto. E estima-se que, ao final dos 2 anos de operação, os equipamentos adquiridos por R$1 milhão poderão ser revendidos por R$700 mil. Então, essa estimativa de revenda, R$700 mil, essa revenda gera uma receita. Então, vamos colocar aqui uma linha para receita de revenda. Revenda de equipamentos. Essa receita de revenda ocorreria ao final de 2017, ao valor de R$700 mil. Entretanto, essa revenda por R$700 mil, ela pode gerar um lucro eventual denominado de ganho de capital. O que é o ganho de capital? Por exemplo, se revendemos equipamentos ao final de 2017 por R$700 mil, e se esses equipamentos foram adquiridos ou forem adquiridos por R$1 milhão, sofrerem a depreciação de R$200 mil em 2016, R$200 mil em 2017, contabilmente esses equipamentos valerão, ao final de 2017, R$600 mil, ou seja, R$1 milhão, perda de valor contábil R$200 mil mais R$200 mil. Resta o valor contábil, o valor residual de R$600 mil. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é isso aqui, revender equipamentos por R$700 mil, quando contabilmente eles valerão R$600 mil. A diferença é um lucro denominado de ganho de capital. Então, eu vou ter que calcular o imposto sobre a renda, e a renda aqui é o ganho de capital. Vou trabalhar com a mesma alíquota de 34%. Então, eu vou calcular aqui o imposto de renda sobre ganho de capital. Ok? Esse imposto de renda, então, vai ser de 34% vezes o ganho de capital. O ganho de capital, R$100 mil. Vamos registrar aqui na planilha. Esse ganho de capital vai corresponder à receita de revenda menos o valor contábil à data da revenda. Com isso, temos um imposto sobre ganho de capital de R$34 mil. Ok? Bom, se há imposto de renda, que é um fluxo de saída, se há receita de venda, que é um fluxo de entrada, se há compra de equipamentos, que é um fluxo de saída, não temos mais nenhuma informação sobre aquisição ou revenda de ativos de longo prazo. O nosso projeto vai ter um fluxo denominado de fluxo de gastos de capital, que vai corresponder aos fluxos de entrada a título de receita de venda, menos os fluxos de saída a título de compra de equipamento, menos os fluxos de saída a título de pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital. Então, em 2015, o nosso fluxo de gasto de capital vai corresponder simplesmente ao desembolso para a compra de equipamento. Não teremos nenhuma revenda, não teremos então nenhum imposto sobre ganho de capital. Se eu aplicar a mesma fórmula ao final do projeto, eu terei então a receita de revenda
menos o imposto de renda. Não terei nenhum desembolso para a compra de novos equipamentos. Então, o fluxo de gasto de capital ao final do projeto será de 666 mil, um fluxo líquido de entrada. Ok? Então, temos aqui o fluxo de gastos de capital. Só está faltando o fluxo de capital de giro, o fluxo de capital de giro líquido. O fluxo de capital de giro corresponde àquela reserva de caixa que o projeto necessita ao seu início para que se possam pagar as despesas operacionais, as primeiras despesas operacionais. De que tipo? Por exemplo, esse projeto vai demandar a compra de novos estoques, aumento de estoques. Então, o enunciado não fala a expressão investimento, aumento de capital de giro, mas o enunciado fala que o projeto necessitará que os níveis de estoque da empresa aumentem já ao final de 2015 em R$350 mil. Isso significa que adquirir equipamentos não é o suficiente. É necessário, logo no início do projeto, ou melhor, ao final de 2015, fazer uma reserva de caixa ao valor estimado em R$350 mil para aquisição de estoques. Esses estoques serão suficientes para as operações de 2016 e para as operações de 2017. O que ocorre com esse investimento a título de capital de giro para aquisição de estoques? Esse investimento volta ao caixa a cada ciclo operacional e, teoricamente, ele volta ao caixa ao final do projeto, não precisando mais sair do caixa para a compra de estoques adicionais, já que o horizonte do projeto termina em 2017. Então, nós podemos dizer que esse fluxo denominado capital de giro, ele teoricamente volta ao caixa ao final de todas as operações do projeto. Então, essa reserva de caixa a título de capital de giro para atender aos investimentos em estoques, eu vou lançar a título de fluxo de capital de giro. Eu vou colocar aqui no ano 2015, ou seja, ao final de 2015, essa projeção de 350 mil a título de fluxo de saída do caixa para aquisição de estoques. E vou registrar que ao final do projeto, esse investimento de capital de giro retorna ao caixa. Porque a cada ciclo operacional, este desembolso para aquisição de estoques permite que o projeto gere receitas, e as receitas voltam ao caixa. E parte do que volta ao caixa pode ser destinado para continuar as operações do projeto. Ok? Então, temos aqui o terceiro fluxo componente do projeto, que é o fluxo de capital de giro. Então, o projeto está prometendo até o momento o seguinte: operacionalmente aumentar o caixa em 2016 em 11 milhões e quebrados, 11 milhões e 136.200. Aumentar o caixa em 2017 em 13 milhões 924.700. Diminuir o caixa em termos operacionais 148.500 em 2015. Para ter essas variações do caixa, o projeto demandará investimentos em equipamentos, ou fluxo de gasto de capital, de 1 milhão em 2015. Mas o projeto está prometendo retornar ao caixa 666 mil ao final, a título de revenda líquida dos equipamentos. O projeto está exigindo imobilização de capital a título de capital de giro no início, 350 mil, com a sua recuperação ao final. O fluxo de caixa do projeto, o fluxo de caixa livre do projeto, vai corresponder à soma desses três componentes: o fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de gasto de capital, mais o fluxo de capital de giro. Arrastando essa fórmula para os 2 anos operacionais, temos aqui o fluxo de caixa do projeto. Finalmente. Quais são então as perspectivas? O projeto está prometendo
Em 2016, aumentar o caixa do grupo empreendedor da empresa em função dos resultados operacionais. E em 2017, não só em função dos resultados operacionais, mas também em função da revenda líquida de ativos e da recuperação do capital de giro. Contrapartida, em 2015, o projeto vai exigir a redução do caixa, o esvaziamento do caixa da empresa, para atender aos investimentos em equipamentos, para atender aos investimentos em capital de giro e para atender aos gastos pré-operacionais aqui estimados. Ok? Então, é assim que terminamos o nosso exercício. Muito obrigado. Um abraço.